Sabe quando você quer escrever uma música, tá a fim de colocar pra fora alguns sentimentos, mas acha que aquela história não tá convencendo, não tá batendo legal? Pois a gente vai falar sobre isso hoje. Eu sou o Rô, muito prazer, eu componho há mais de 10 anos, e se tem uma coisa que eu consigo falar sobre, sobre como superar bloqueios criativos e compor com o nosso peito, ao invés da nossa cabeça. Esse ano, em 2025, é o ano em que eu mais me orgulhei das minhas composições, incluindo algumas que foram enviadas a alguns concursos nacionais e foram classificadas, pelo menos agora, nesse momento, como semifinalistas. Em especial, uma composição minha chamada Guarda-Chuva, a qual eu gosto muito. Pretendo lançar em algum momento esse ano ainda. Mas pra chegar até aqui eu tive que passar por muita música que não dizia muito de mim e dizia mais do que eu achava que os outros queriam ouvir. Problemas reais. E pra piorar, minha formação é em publicidade. Então, sem querer, eu acabava colocando grandes doses de o que eu achava que ia dar certo. Pra minha surpresa, nunca dava certo. E é sobre isso que eu quero falar também. Quero falar sobre essa necessidade nossa de sempre tentar adivinhar o que vai dar certo, né? O que as pessoas vão querer ouvir de verdade, o que vai tocar elas. A gente não tem como adivinhar. Claro, existem ferramentas e trabalhos que desenvolvem essa atividade de conseguir acertar com mais firmeza os gêneros que as pessoas mais ouvem. Mas, na minha opinião, sendo o artista independente, autoral, que compõe as minhas próprias músicas, esse não aparenta ser o caminho que satisfaz o coração. Talvez satisfaça o bolso, se você praticar muito e começar a vender esse tipo de serviço, mas não satisfaz o coração. Aqui no meu cantinho, nesse canto estúdio escritório, eu já recebi vários artistas e vários deles tinham uma mesma questão com a própria composição, de não sentir que a sua música estava boa o suficiente, de não sentir que ela tinha aquela coisa diferente, que tinha aquela sacada majestosa que ninguém nunca fez. Então, antes de qualquer coisa, vamos colocar na mesa um negócio muito importante. Nem eu, nem ninguém vai criar uma coisa do zero. Tudo vai ser copiado. Tudo. O que a gente tá fazendo é remixar tudo que as pessoas fazem. Remixar, recriar, refazer, reformular. É assim que a arte sempre existiu e sempre vai existir. A gente pegando referência de uns lugares, de outros e formando o nosso próprio monstro, a nossa própria cara. Isso é importante falar porque se a gente ficar pensando que só o que nos é original, que vale a pena, é que a gente não vai conseguir achar graça ou valor nas coisas que a gente faz. É preciso se apaziguar com essa voz interna de que diz que a gente precisa vir com algo completamente do barro, do zero, porque isso não vai acontecer. Lógico, esse não é um trabalho fácil. Pra quem tem essas vozes mais potentes na cabeça, preciso contar pra elas, não, as coisas que eu crio também valem a pena, mesmo sendo colagens de artistas os quais eu me inspiro, os quais eu admiro. Essa é a vida. Esse é o fluxo da arte. Sempre foi, sempre vai ser. Dito isso, é hora de falar de assuntos sobre a composição, né? Porque muitos nortes que a gente toma quando começa a compor são assuntos, são sentimentos, são histórias. E na minha trajetória, muito eu já tentei contar histórias fictícias, histórias às vezes emocionantes que eu não tinha vivido ou que eu gostaria de viver, e eu conseguia ir até ali. Parece que quando essa história ela estava um pouco distante de mim, ela sempre encontrava uma pedra no caminho, né? Uma dificuldade. Quando essa história ela não era visível na vida que eu vivo, parece que ela não chegava até o fim, ela não cumpria o seu papel de contar uma história com emoção. E foi nesse processo de tentar me entender em quais linhas que eu conseguiria compor com mais naturalidade que eu percebi que se ao invés de eu tentasse criar histórias que não eram vividas ainda por mim, mas que estavam só no campo da minha imaginação, e se eu falasse do que eu estava sentindo? Olha, uma coisa tão simples, mas uma ferramenta muito poderosa e pra minha surpresa, não era tão óbvia assim aos artistas que eu trabalhei. Muitos deles iam me incluindo nisso, pegavam uma fagulha de uma história e tentavam tornar ela mágica, tentavam tornar ela fantástica, tentavam exagerar ela. E isso funciona, logicamente, mas o que me funcionou e tem funcionado por todos esses últimos anos é falar do meu sentimento, do início ao fim. Parecia que quanto mais eu tentava magicalizar uma história, menos ela se tornava minha, mais ela se tornava algo que eu acharia que alguém gostaria de ouvir, mais do que a minha própria história. Só que isso carrega uma armadilha, a armadilha de que em algum momento dessa história, a gente vai ficar sem o que falar. A gente vai ter que começar a inventar coisas. Se você for um bom inventor de palavras e de histórias, ótimo.
ótimo, flua. Mas se você for assim como eu, um artista que quer jogar na sua arte toda a sua essência, todos os seus sentimentos, tudo que você carrega, tudo que você coloca pra fora, né? Todas as suas angústias, seus desejos. Se você for assim, o caminho ele não tá na invenção. Ele tá numa coisa muito simples, chamada autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais fica fácil a gente falar da gente, mais fica fácil a gente delimitar o que existe e o que não existe nas nossas caminhadas, mais fica fácil detalhar todos os diversos sentimentos que a gente sente e vai sentir ao longo da vida. E esse é um dos caminhos para quem quer se expressar e ser genuíno com as suas emoções. E como exemplo, eu quero trazer duas composições minhas, super novas. A primeira delas é Guarda-Chuva, essa que foi selecionada como semifinalista. E passar um pouco pelo processo de como foi elaborar toda essa história. Quando eu comecei a escrever Guarda-Chuva, eu queria falar sobre uma dor que não adiantaria não pensar nela para superar ela. Era preciso passar por dentro dessa dor, arregaçando os seus arredores, sentindo todos os seus espinhos para chegar no outro lado, seja de que forma fosse, para passar por ela. Esse era o mote principal. E a primeira coisa que eu compus foi o refrão. E o refrão para mim é super potente. Ele é assim: não queira disfarçar, não finja estar bem, não seja guarda-chuva quando a chuva vem. Permita-se molhar, garoas vão dizer, feliz é quem se deixa ser. O que me guiou nesse refrão, para além de contar sobre esse sentimento, de passar por uma dor colossal, é uma vontade minha de facilitar o entendimento da minha mensagem. E que maneira melhor de facilitar, incluindo um elemento que é comum a todos nós, nesse caso a chuva, ou ainda um item que é comum a todos nós, nesse caso o guarda-chuva. Então nesse jogo de palavras e de sentimentos que a chuva nos remete, porque é algo que geralmente a gente foge, a gente não quer se molhar, assim como a gente não quer sentir a dor, eu trouxe esse jogo brincando com a ideia de que se molhar seria a única saída para atravessar esse sufoco, essa angústia. Essa música eu vou defender ela agora dia 22 de agosto, lá em Coqueiral, Minas Gerais. Vai ser longe, vai ser uma puta viagem, mas estarei lá. Segundo exemplo, essa segunda música, não foi lançada, ela vai se chamar Enquanto Houver Depois. Eu já coloquei ela no meu Patreon, se você quiser já ouvir ela antecipadamente, dá uma coladinha lá. E essa música foi um diálogo muito bonito, que eu escrevi conversando com a minha criança interior. Eu escrevi há pouquíssimo tempo ela, e eu tava nessa vontade de falar como eu me sinto hoje com relação à minha infância. Minha infância é essa que foi sem muita voz, sem muita opinião, sem muito espaço pra existir. E é curioso que essa música inteira eu criei e só depois eu fui perceber que os versos parecem a perspectiva de uma criança, a ponte, a transição entre a infância e a fase adulta e, enfim, o refrão é a mensagem que eu, enquanto adulto, mando pra minha criança. Depois eu fui ver isso e eu fiquei, cara, que lindo. E o refrão eu esqueci totalmente, eu vou até dar play aqui. Ah, eu lembrei. Em novo céu azul, meu canto vai dizer, a lágrima em mim escorre por você. Janelas em clarão, um novo amanhecer. Se fui, foi por nós dois. Enquanto houver depois, eu volto pra te ver. Depois que eu terminei de produzir essa música, eu desabei em chorar um pouquinho, mas foi só um pouquinho. Cara, uma música forte, linda, linda, linda. Eu ouço ela aqui e eu penso, cara, que lindeza. E é essa sensação que eu quero que vocês, enquanto compositores, também sintam, sabe? Eu acho que é muito, muito gostoso nós que tentamos compor as nossas verdades, compor pra nós mesmos, no caso, terminar de fazer uma música e ler ela e pensar, puta que pariu, essa letra ela fala de mim mesmo. É uma sensação muito boa, muito boa. Mas a música toda é sobre isso, e esse refrão fala sobre essa mensagem, né, que o adulto manda pra criança, dela mesma, dizendo que foi preciso eu me afastar de você para que eu conseguisse ver de fora o que estava acontecendo com a gente, para que eu conseguisse analisar a nossa vida, o que a gente tinha, o que faltava e voltar mais além no futuro, trazendo respostas e trazendo algo muito importante, liberdade. Os versos, eles são cheios de amarras que mostram que a criança tá presa, que ela não consegue se expressar, que ela não existe quase. E a ponte, vou revelar a ponte, que já tô revelando demais, mas a ponte é assim: traçava em um norte distante uma pequena chance de se perdoar, mergulhada em fantasias que a transportariam a outro lugar. Então era a criança que vislumbrava essa vida utópica distante do lugar onde ela morava e no contexto que ela existia, que só chegaria a partir de um milagre, né? Só chegaria a partir de uma noção de que mesmo longe, né, no norte distante, e a chance sendo pequena, é lá que existiria, longe. Então, na parte do refrão, o adulto chega pra concretizar: aconteceu, conseguimos, e eu trago pra você essa
resposta de que a gente tá bem. Você ainda existe dentro de mim. Ai, lindo, lindo. Me arrepiei aqui. Mas nem sempre minha vida foi só flores. Eu vou botar aqui uma bem antiga, mais de 10 anos atrás, que tá no meu SoundCloud, pra mostrar de onde que eu vim. Eu acho que é importante mostrar o processo. Isso aqui é difícil. Com você, 10 anos atrás. Permaneço nesse encanto sem saber se fico ou se devo sair. Permaneço nesse encanto sem saber se fico ou se devo sair. Tá. Me encontro num sufoco de incertezas só para te ver sorrir. Me encontro num sufoco de incerteza só para te ver sorrir. Tem um outro. O tempo todo sem um todo a esperar na rua e não na sua cama. O tempo todo sem um todo a esperar na rua e não na sua cama. Me diz o que é real, a sua real, e no final a gente enfim se ama. Me diz o que é real, a sua real, e no final a gente enfim se ama. Tá, eu vou parar aqui porque... Mas eu não achei de todo mal, pra ser bem sincero. Tem um recado ali que ele tá tentando dar pra alguém. Um recado de se sentir injustiçado, um recado de não ter esse amor correspondido. Se eu não me engano, essa parte próxima agora, que eu vou dar play, tá? Eu vou dar play. Ao pôr do sol. Ao pôr do sol, vejo que você já viu, sua estrela já surgiu. Tá, aqui eu tô freestyle já. Ao pôr do sol, vejo que você já viu, sua estrela já surgiu. Tá, eu lembro que quando eu criei isso aqui, eu só queria fazer uma referência mais inteligente. Aí que tá um ponto legal. Em outro momento, eu quis botar essa referência, tirar só do âmbito dessa troca afetiva amorosa do sujeito com o objeto, mas incluir um elemento natural, uma estrela, só pra dar uma cor pra música. Mas não tinha sentido, não pensei no sentido. Talvez se eu interpretar agora, aí eu acho alguma coisa. Mas eu quero pontuar isso porque o legal, o bonito, eu acho que o interessante é fazer as relações que são de um entendimento comum. Não tô dizendo pra simplificar a complexidade das nossas canções e das nossas poesias. Se você gosta disso, mantenha a complexificação. Mas eu acho que a música, ela também tem um papel de facilitar alguns processos para que o entendimento venha. Aqui eu sinto que eu não facilitei esse processo, eu só tentei deixar mais elegante, colocando essa comparação com a estrela. Não acho que tenha ficado bom. Então, quando a gente coloca essas comparações, como eu fiz com a música Guarda-Chuva, intencionalmente, sabendo o que a metáfora é sobre, eu acho que as músicas ficam não somente mais interessantes, mas de mais fácil entendimento para quem ouve. Não à toa ela foi selecionada, né? Então, as pessoas que ouviram entenderam o recado, entenderam a comparação. Isso que conecta quem cria a quem ouve, o entendimento. Se uma pessoa ouve uma música e não entende sobre o que tá falando, ela não vai se conectar com uma música. Então, acho que é uma boa pergunta para se fazer. Quando a sua mãe, seu irmão, seu tio, seu amigo ouve sua música, ele consegue entender do que se passa, ele precisa pensar muito pra tentar achar o contexto dessa música, ou ele tá na cara? Provavelmente, se tá mais na cara, ele vai se conectar mais facilmente, especialmente se for uma emoção comum, né? Uma emoção bem descrita ou criativamente colocada nessa música, né? Então, finalizando e concluindo, eu queria deixar este breve recado a quem compõe, gosta de escrever, e falar da minha jornada, né? A minha jornada, ela deu certo quando eu comecei a falar dos meus sentimentos, sejam eles positivos, negativos, felizes ou tristes. Às vezes a gente tem essa mania, mas eu não quero escrever música triste. Talvez você precise escrever música triste. Isso foi algo que eu passei também. Eu não queria escrever num estilo mais depressivo, mais melancólico, mas o meu corpo tava pedindo, era só o que eu tinha a oferecer. E quando eu comecei a ouvir o que ele tava pedindo, as músicas começaram a se tornar mais interessantes. Eventualmente até abrindo espaço para composições felizes, mais verdadeiras. Então a dica final, e pra mim é mais crucial pra quem compõe e quer falar dos sentimentos do seu próprio peito, e não se importa se a música vende ou não vende, é escutar a si mesmo. Escutar as suas angústias, escutar a sua vida no presente, escutar o que você teme, ao que você se preocupa, a quem você se preocupa, escutar o que seu peito diz quando você pensa quem você ama, qual é a sua relação com a sua casa, com a sua cidade, com a sua família, com seus parceiros, parceiras, com seus amigos. Deixar fluir, sabe? Um exercício legal que eu posso deixar pra quem quiser exercitar-se e quem compõe já há algum tempo e não tá satisfeito com as suas composições é: não componha,
mas escreva poesia. Talvez seja algo óbvio e que muitos de vocês já façam, mas por muito tempo eu simplesmente estava fissurado por compor. E foi quando eu voltei pra poesia que eu vi a potência no que eu tinha pra falar. Quando a gente escreve sem a necessidade direta de musicalizar essa letra, a gente flui com mais facilidade. As métricas não importam mais tanto, o ritmo não importa mais tanto. E aí a gente consegue perceber que a gente tem uma mensagem sim. E depois que a gente percebe que a gente tem uma mensagem, a gente começa a reconquistar uma confiança de que as nossas composições também podem voltar a ser boas, também podem começar a ser boas. Então eu espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil pra você. Tem vários outros conteúdos nesse sentido aqui nesse canal. E eu também queria dizer algo muito legal e muito importante e muito de agora, tá? Talvez amanhã isso já mude, mas eu estou com horários pra fazer mentorias. Faz uns anos que eu não faço isso e eu tava com saudade. E eu quero oferecer aqui meus serviços e mentorias de duas coisas: composição, digamos um encontro 1 a 1 pra criticar, analisar, guiar, pontuar questões relacionadas à composição, e produção musical. Mentoria 1 relacionada a ensinamentos de produção musical, pode ser revisitando uma produção minha antiga, pode ser criando uma produção do zero para mostrar os processos, pode ser avaliando uma produção também e fazendo pontuações, enfim, tudo que envolve esse universo são mentorias que eu tô disposto a fazer. Sem compromisso, fala comigo no Insta, me manda um e-mail, ro.contato@outlook.com, e aí a gente se conecta. Ou deixa um comentário aqui no YouTube. Ok? Um grande beijo, espero que estejam bem. Eu tô bem, recolori o cabelo, quer dizer, redescolori o cabelo. Estou de novo traquinas meio a meio, muito feliz. A Serena tem um recado também. Essa aqui me ajuda nas mentorias, tá? Se você estiver colocando reverb no baixo, vai ela que vai lançar uma crítica. Vai tomar no...